O Conselho Indigenista Missionário CIMI lança hoje o relatório de violência contra os povos indígenas no Brasil. Organizado em 3 capítulos e 19 categorias de análise, o relatório apresenta um retrato das inúmeras violências e violações contra os indígenas. Os dados são referentes ao ano de 2022. Para dar detalhes desse trabalho, a gente conversa agora via Skype com Dom Roque Palocci, presidente do Conselho Indigenista Missionário, arcebispo de Porto Velho, Rondônia. Está participando mais uma vez conosco aqui do TJ Aparecida. Sempre bem-vindo, Dom Roque, boa tarde para o senhor. O que o senhor pode adiantar, o senhor destaca nesse relatório, que será divulgado logo mais à tarde? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Letícia, toda a equipe aí da TV Aparecida, mas também todos os telespectadores que nos acompanham nessa comunhão da esperança, da feliz ressurreição de nosso irmão Dom Geraldo Lírio, coração grande, paixão pela missão, um carinho muito grande pela Amazônia, pela questão indígena, e também nos unimos com todos os vovôs e vovós desse dia de São Joaquim e Santa Ana. O relatório vai ser lançado agora às 3 horas e todos os dados vão estar à disposição no site do CIMI a partir das 15h30. Uma questão de segurança, não se apresenta os números oficiais que nós temos no relatório que estamos lançando hoje, como o senhor referendava, referente ao ano de 2022. É um relatório marcado por muito sofrimento, né, pela violência, como nós temos contra o patrimônio, violência contra a pessoa, violência, né, por omissão do poder público, violência também com os grupos de pouco contato, os grupos livres, mas também uma memória desses últimos anos de sofrimento que nós enfrentamos em relação às políticas públicas do Estado brasileiro em relação aos primeiros habitantes das terras de Santa Cruz. É um relatório que anualmente o CIMI apresenta com sofrimento, mas com o dever também de mostrar a toda a sociedade brasileira e as pessoas também que têm o interesse de conhecer um pouquinho melhor o sofrimento dos povos indígenas, mas também os seus sonhos e a esperança desta terra sem matas. Não é um relatório no sentido de dar desesperança, mas é um relatório convite também a nós nos empenharmos para que verdadeiramente os direitos que a Constituição garante aos povos originários sejam efetivamente consolidados nesta nossa pátria amada e idolatrada. Bom dia, boa tarde, Dom Roque, obrigado por aceitar o nosso convite. Nesse relatório, vocês analisaram, né, os povos indígenas de todo o Brasil. Alguma região é mais preocupante, que eles sofrem mais? Evidentemente, Letícia, nós temos, vamos dizer, um cenário muito preocupante. Nós temos aí com o atual governo, o Ministério dos Povos Indígenas, mas nós temos também a situação, por exemplo, do povo Yanomami, Yecuana, lá em Roraima, Amazonas, que estamos vendo há tempo essa situação que é um longo caminho a percorrer. Temos a situação gritante do povo Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, né? Esses 2 retratos demonstram também um caminho quase que de todas as comunidades, de todas as aldeias indígenas do Brasil. Um outro grito que nós também apresentamos, né, nos relatórios, e o próprio IBGE traz essa realidade de que um grande número de indígenas vive em contexto urbano, nessa realidade da invisibilidade e, sobretudo, vivendo condições subhumanas nas cidades, médias e grandes cidades do Brasil. A questão também da juventude é outra coisa que preocupa bastante, né? E tudo isso o relatório traz e os dados vão estar à disposição a partir das 15h30. Mas o contexto todo é o não cumprimento dos direitos constitucionais que temos na Constituição de 88, que não são respeitados.
É simplesmente por aí que vai o viés deste nosso relatório e da nossa realidade que enfrentamos em relação aos povos originários do Brasil. Dom Roque, só para a gente finalizar, os dados, como a gente já disse, né, são referentes ao ano de 2022, ou seja, do ano passado, né, que o CIMI vai divulgar esse relatório. Mas qual a expectativa do CIMI, da igreja, daqueles que trabalham com essas comunidades indígenas em relação às ações que estão sendo tomadas pelo atual governo? Essas ações podem minimizar esses danos todos? Evidentemente que nós temos esperança e o sonho, né, dessa terra sem males, acalentado por eles, é muito grande. Mas repito aquilo que já tinha dito, Eduardo, em tantas entrevistas aqui com os senhores, né, da TV Aparecida, né, nós temos um longo caminho a percorrer, a superação de uma mentalidade preconceituosa, discriminatória e, sobretudo, o reconhecimento que eles têm o direito de serem diferentes. Eles não são obrigados a entrar nessa lógica de uma sociedade do consumo, né, do descarte. Eles têm o direito de optar pelo modo de vida que querem viver. Então, tudo isso, temos esperança, mas também sabemos que é preciso muito empenho por parte das próprias comunidades, mas da sociedade brasileira como um todo, para que efetivamente os direitos constitucionais, os direitos originários sejam respeitados. E assim, um Brasil cada vez plural, né, fraterno, solidário, onde todos possam se sentar na volta da mesa e tomar a refeição, porque sonhamos sim com pão em todas as mesas. Tá certo, Dom Roque, muito obrigado pela participação. Logo mais, então, lançamento desse relatório, né, para toda a sociedade. Obrigada pelas informações, pela participação. Seja sempre bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Eu que agradeço a oportunidade, Eduardo e Letícia, e também por todo o espaço que você sempre tem dado aos trabalhos da igreja em relação aos povos indígenas, e faço votos assim de que Deus os abençoe com a profissão de comunicadores, ajudar a construir muitas pontes da esperança, da solidariedade, da paz e da justiça. Muito obrigado e parabéns pelo vosso trabalho. Amém. Obrigado, Boa amém, tarde. né? Um abraço ao senhor, viu? Um abraço.